Fala tudo, aqui é o Cão RPG trazendo mais um vídeo sobre a jornada heróica de Tormenta 20 chamada Guerra Artoniana. Lembrando, card na tela para minha playlist de Guerra Artoniana. Também deixando link no comentário fixado o livro do Tormenta 20 e também da Guerra Artoniana para quem quiser comprar. Lembrando, esse vídeo vai conter spoilers da campanha inteira, então estejam avisados. E bem, começando, né, agora finalmente a primeira aventura dessa campanha, né, que no caso, aí começa a primeira aventura, quase o primeiro arco, que é chamado de Sombra sobre os Valas, e o nome da aventura é Olhos na Escuridão. Isso logo fará sentido. Bem, começa, né, a aventura com o grupo chegando no feudo de Karsh. Bem, o feudo de Karsh fica no reino de Yuden, mais precisamente na região onde ficava, né, o antigo reino de Svalas, que foi anexado por Yuden. Bem, como eu tinha dito no vídeo anterior, né, o grupo foi para Karsh por causa do pedido da Dama Guerreira, uma tal de Lady Aleph, que espalhou assim pela região vários cartazes, assim, procurando aventureiros para um trabalho muito importante que vai pagar bem, né? O grupo chega assim no feudo de Karsh, assim, e uma dica, logo vai, se você quiser apresentar os NPCs logo na primeira aventura, assim, os NPCs importantes de Karsh, porque sim, Karsh tem um mapa e até mesmo com pontos de interesse nesse mapa, e tem seus NPCs importantes, você pode logo apresentá-los, assim, a maioria, fazendo alguma coisa, assim, fazendo, né, o seu trabalho do dia a dia de Karsh. Eu acabei não fazendo isso, né, mas o grupo foi para um dos pontos de interesse, que é o forno do feudo. Que no caso foi o Bárbaro e o Nobre foram no forno do feudo e conheceram um tal de Lazos de Galien, um padeiro que também faz o forno, né, onde ele faz seus pães, também fez um pequeno laboratório de alquimia, e ele é o ex-tutor da tal Lady Aleph. Bem, eu interpreto ele, né, mas sendo um velhinho que é tranqueira, assim, sabe? É o cara meio malandro. Mas após, né, o grupo ter interagido com, no caso o Bárbaro e o Nobre ter interagido com o tal de Lazos, eles vão pro castelo de Karsh para encontrar a tal da Lady Aleph. Bem, a Lady Aleph é um dos NPCs principais da campanha, não é à toa que está na capa do livro, e assim, ela é um personagem que a sua personalidade é uma personagem forte, assim, tanto que ela vai repetir várias vezes até o ponto de irritar o grupo, que ela é a tal da Dama Guerreira. A missão que ela vai pagar 1000 Tibares é para encontrar o pai dela, o Barão Abelard, que está desaparecido, né, após investigar junto com seus guardas estranhas criaturas que estavam aparecendo nas florestas de Karsh. O Barão Abelard é um herói de guerra. Ele lutou na Batalha de Amarid ao lado da Rainha Imperatriz Shivara contra a Tormenta. Nisso, o grupo pode fazer testes de diplomacia, por exemplo, para conseguir mais dinheiro, no caso, né? Você consegue até mesmo 200 Tibares, então, né? Vocês poderiam ganhar 1.200 Tibares, assim, de recompensa o grupo, ou pedir um adiamento de 500 Tibares, assim, fazendo teste, obviamente, de diplomacia. Isso pode, obviamente, mudar a opinião da Lady Aleph sobre o grupo, por enquanto é neutra, mas isso pode, se o mestre quiser, piorar, por exemplo. Então, tem tudo isso. Inclusive, mestres, anotem essa questão de relação da Lady Aleph com o grupo. Vai ser muito importante, porque não é à toa que é um dos NPCs principais da campanha. Além dessa tal de Lady Aleph que está no castelo, ela também sempre anda acompanhada com uma tal de moça chamada Loras, uma moça de idade e feições similares à da Dama Guerreira, exceto por seus cabelos negros e também levemente mais escuros seus cabelos. Essa Loras é tipo uma aia de Aleph e também é amiga de infância da Dama Guerreira. Na verdade, hoje ela é mais uma castelã do que uma dama de companhia propriamente dita. Ela fica, a sua função principal é administrar o lugar. Contudo, ela tem uma personalidade mais tímida e introspectiva comparado à nossa Dama Guerreira. E sim, o grupo pode perguntar, no caso no meu grupo perguntar, né, que ela é meio parecida com a Lady Aleph. E ela fala, né, que todas as pessoas que falaram já isso, né, mas ela já tá acostumada, assim, ela fala que não são irmãs, mas cresceram juntas, assim, e tem uma relação quase assim de irmã, porque cresceram juntas e tem grande amizade. Loras também é um NPC bem importante, então, mestres, leiam sobre ela, que vai ser bem importante por causa de sua história, que logo será revelada nas próximas aventuras. Também o grupo pode acabar ouvindo alguns rumores assim pela região, falando com a Loras, com a Lady Aleph, ou também com outros NPCs assim de Karsh, né? Por exemplo, Karsh, né, como é um feudo remoto, mas acaba recebendo mascates. Por exemplo, um velho mercador usando chapéu de palha visitou a taverna recentemente. Pode também ouvir rumores sobre alguns homens do exército de Uden que foram vistos viajando pela região, mas não foram, né, no feudo.
mas possivelmente são apenas um batalhão de treinamento. Ou será que não? Após o grupo perguntar algumas coisas com a Lady Aleph, um pouquinho também com a Lost, tem uma pequena interação entre si, já que eles agora, né, vão trabalhar em equipe, e aí tem que saber o que cada um faz para quando acontecer algum momento de conflito, eles têm que lutar contra algum tipo de monstro, já que, né, o Barão sumiu indo investigar monstros, possivelmente. Então o grupo se organiza, pergunta mais detalhes para Lady Aleph, não consegue tantos detalhes assim, porque ainda tudo isso é um mistério, então eles decidem rumar até a fronteira do feudo, que foi o último lugar que o Barão foi antes de desaparecer. O grupo chega em uma aldeia que fica na fronteira do feudo e encontra um lugar abandonado, mas eles notam que aconteceu um massacre, já que sangue seco encharca a terra e parede das casas. Mas assim, logo quando eles iam investigar mais a fundo, eles escutam um grito de alguém e logo vão investigar, obviamente, com as espadas sacadas. Tirando o nosso bárbaro, que ele usa um Tetsubo, né, que é aquele, tipo, uma massa japonesa gigantesca, assim, que você possivelmente deve ter visto no jogo do For Honor, por exemplo. O grupo, quando vai investigar, encontra um senhorzinho, que eu até falei, mano, esse senhorzinho parece muito o Luffy, se o Luffy ficar velho em One Piece, né? Que, cara, é um senhorzinho com uma barba nem um pouco tratada, tem até galhos assim, né, na barba dele, e usa um chapéu de palha, e ele está tentando acalmar seus trobos. Ele tem 2 trobos. O que são trobos? Bem, se você jogou Final Fantasy, trobos são parecidos com chocobos. Logo, o grupo já tem uma iniciativa. O cavaleiro, de uma forma bem estranha, ele tenta conseguir respostas com o velho falando assim para ajudarem ele a acalmar o trobo, assim. E o restante do grupo tenta realmente acalmar o trobo, enquanto alguns fazem teste de percepção para ver o que está fazendo o trobo ficar tão assustado. A Cleia, que consegue falar com animais, consegue acalmar o trobo com algumas respostas, já que o trobo falou que viu olhos vermelhos na mata que deixam ele assustado, né? Faz o instinto de sobrevivência do trobo meio que ativar, porque, né, ele quer se autopreservar. Então tem toda essa interação que eles conseguem acalmar o trobo, senão poderia acontecer um combate. Com isso, né, já que eles conseguem acalmar o trobo, isso será muito útil em uma cena que eles terão que fugir. Vou falar disso logo logo, pera lá. Após acalmar no trobo, o mercador consegue agora falar mais calmamente, né, esse mascate com o grupo. Ele se apresenta, né, como Excess da Rota Dourada. Ele é um mercador de uma loja itinerante chamada Ado Escudos, né? E tem até uma plaquinha nessa loja, né, que ele anda, já que ele carrega essa loja, né, uma loja itinerante que viaja assim pelo mundo, né? Tem até uma plaquinha, né, que é a melhor defesa pelo menor preço, né? E ele fala que o local, né, essa aldeia, foi atacada por soldados de Yuden, não monstros, que eram comandados, né, por alguém que era muito forte, e ele ter ouvido os soldados falarem o nome desse comandante, um tal de Coronel Rager Wartrick. Quem será esse responsável pelo massacre? E ele conta, né, que o barão e seus homens vieram por um lado e esse tal de coronel e suas tropas vieram por outro. Tiveram uma discussão e uma briga começou. O coronel derrotou o barão, capturou-o e mandou matar todo mundo, sem sobrevivente, e ainda pegou os corpos das pessoas que morreram e jogaram no mato para que os monstros o devorassem. O grupo pode negociar, né, com o excesso da Rota Dourada, assim, já que ele vende armas, armaduras e outros itens assim, mas ele só tem apenas um Tibar que ele pode, né, dar para o grupo se o grupo decidir vender algum item que eles não queiram mais. Mas ele fala, né, que esse Tibar dele é tudo que resta para ele, mas tem uma grande história que ganhou ao ilustrar as botas do antigo rei imperador, mas ele fala, né, que podem ficar com eles para fechar o negócio. Obviamente que essa história, sem sombra de dúvida, uma lorota, mas o nobre do grupo acreditou bem felizinho com isso, mas essa moeda realmente vale muito. Quando o grupo, após ter tudo isso, pensar um pouco, investigar mais um pouco a aldeia massacrada, teve um comentário da inventora que realmente fez eu sentir medo. Que no caso, ela falou, né, para o grupo voltar para a caixa, relatar o ocorrido e pegar a recompensa assim, sim, né? Porque meio que fizeram que uma pequena parte, né? Metade também que fez, que era meio que tentar localizar o barão e também realmente ter a chance dele realmente já estar morto. Mas ainda bem que o grupo decidiu ir mais atrás do barão. Rapaz, nesse momento eu senti medo de verdade. O nosso mercador itinerante Excess fala, né, onde levaram o barão, e o grupo acaba seguindo a trilha. Pelo Nod, obviamente, ter convencido o grupo a ir naquela direção, porque, né, como eu falei, alguns pensaram em voltar para relatar, outros pensaram realmente em ir atrás, porque, né, cada segundo conta nesse tipo de situação. Entre os troncos e as cópias avistam, né, olhos vermelhos na escuridão, né, o nome da aventura,
E quando eles começam a se sentir mais apreensivos, eles chegam a uma clareira e no centro dela há uma velha torre de pedras encaixadas, por onde, né, sobe uma escada em espiral que está repleta de limo. E como eles rastrearam, viram que tinha realmente pegadas que levavam até essa torre, pegadas que iam e voltavam, mas quando elas voltavam tinha bem menos pegadas do que quando iam para a direção da torre. Nessa torre tem uma armadilha na parte mais elevada, que é um piso escorregadio, que faz o grupo ter uma baita de uma queda, que pode ser até mesmo mortal para a nossa inventora, que ela realmente tem muita pouca vida. Ela tem muita pouca vida, porque ela tem modificador de constituição, é negativa, a constituição dela é negativa, então ela só ganha 1 ponto de vida por nível, assim, por bastante tempo. Então isso é muito sério. Tem monstros que conseguem matar a inventora do grupo só pelo bônus numérico, é tenso. Uma coisa que eu me diverti demais foi essa parte assim, da armadilha do piso escorregadio, que o grupo ficou muito tempo tentando desarmar a armadilha, dando jeito de contorná-la. Alguns escalaram a torre, outros teve que pular com o risco de cair no piso escorregadio e cair toda a escada assim. E o que eu mais acho engraçado é que o Bárbaro é um Galoc meio gigante. Logo, os Galocs são meio gigantes, então são muito grandes, tanto que a categoria de tamanho dele é grande. E ele podia, todo esse tempo, ter pegado o Tetsubude, que também é uma arma grande, e levantado alguém do grupo lá pra cima. Ele podia ter feito isso o tempo inteiro. Tanto que teve um momento que quase que a clériga foi nocauteada pela escada. Isso mesmo, ela quase falhou no salto, assim. E se ela tivesse falhado, teria caído na escada e possivelmente seria nocauteada por uma escada. O maior inimigo do grupo é uma escada. Após passarem do grande obstáculo da escada, o grupo passa também por uma porta que estava trancada. Eles arrombam, não tem nenhum tipo de dificuldade, e encontram o tal do Barão Abelard, preso por grilhões. É um homem velho, né, que quando vê o grupo, ele meio que diz: terminem logo com isso, Calmir será meu juiz. E logo desmaia o prisioneiro. Obviamente, o grupo estava lá para salvá-lo, então o grupo cura ele logo, ele acorda e explica, né, que foi preso ali para servir de prêmio para alguma criatura. O Barão Abelard, de questão de personalidade, ele é aquele tipo herói de guerra, bondoso, devoto de Calmir, que quer ajudar o grupo. Então, ele é esse tipo de personagem para que eu interpreto ele, cara. Personagem bom, muito legal, apesar que fez um ato bem questionável em sua vida, que será revelado nas próximas aventuras. Assim que o grupo pega a iniciativa de tentar libertá-lo dos grilhões, o grupo escuta um rugido tão forte de um monstro que faz uma parede da torre desabar. E aí vem uma corrida contra o tempo para tirar o barão da torre, enquanto o monstro vem na direção da torre. E na aventura pede para rolar um dado para decidir quantos soldados vai demorar para os monstros chegarem. E depois rolar um outro dado para ver quanto tempo vai demorar para um monstro maior ainda chegar. Que no caso é um troll. Sabendo que um grupo de nível 1 lutar contra o troll vai ser TPK garantido. Os grãos que prendem o barão são difíceis de remover. Mas a inventora, que usa um mosquete, né, que ela fez uma build que vai usar engenhocas com armas de fogo, tem um critaço e quebra os grilhões com seu disparo, cara. Foi uma cena bem épica. Após o grupo libertar o barão, os monstros chegam. E esses monstros é um tipo de humanoide monstruoso, corcundos e peludos, possuem longas garras e exibem presas protuberantes. Mas Exés chega com a sua carroça para salvar o dia e fala, obviamente, para o grupo entrar nessa se quiserem viver. O nobre tem um ato realmente nobre de falar que vai ser o último a subir, porque quer que todo mundo suba na carroça antes de ele subir. Então, um nobre bem heróico para o nosso devoto de Valcária. Após eles subirem, tem a fuga. Mas a fuga não será tão fácil, porque alguns desses monstros sobem na carroça. E aí, tem até um livro falando que se o grupo conseguir acalmar um dos trobos lá anteriormente, aí vai ter 2 trobos guiando a carroça. Isso vai dar bastante velocidade para a carroça fugir. Então, vai ter combate por apenas 3 rodadas. Bem, se tivesse apenas um trovo, o combate dura por 5. E aí, o mestre fica rolando dados para ver quantos monstros consegue subir na carroça a cada rodada. E começa a porradaria em cima da carroça. Uma cena muito da hora. Porque ficar lutando em cima da carroça, você tem que, obviamente, manter o equilíbrio para não cair dentro. Então, você tem que ou atacar com uma penalidade de menos 5, ou ter que fazer um teste de acrobacia para não cair, cara. E também, quando você sofre dano também, você faz o teste. E a nossa inventora decidiu realmente arriscar para fazer o teste de acrobacia e ela acaba falhando. E com isso, o barão, mesmo fraco, debilitado, consegue salvar a nossa inventora já cair da carroça. Ele consegue, né, pegar a mão dela e puxar.
mas o nosso cavaleiro não teve tanta sorte, né? Só voltei que o Barão só vai conseguir salvar uma pessoa, né? Nesse combate, se cair da carroça. E então o nosso cavaleiro cai da carroça, mas o grupo já manobra a carroça de um jeito assim, cara. Vira, coloca a terceira marcha e consegue salvar o nosso cavaleiro também. Salvando também o grupo que acaba caindo da carroça, eles despistam as criaturas e o troll que os perseguiam e voltam para o feudo vitoriosos. Exceto antes de ir embora, fala, né, um grande discurso que eles estavam na hora certa, no lugar certo, ou na hora errada, no lugar errado, sabe? E ele vai embora, dá o seu chapéu de palha para o grupo, porque o chapéu de palha no meio dessa confusão acabou rasgando, ele acaba então entregando para o grupo, mas faz outro surgir com um truque de mágica, esse chapéu de palha dele. Após dar o seu chapéu de palha, né, como recordação, ele vai embora com seus trolls, que ao invés de, né, seguir a estrada, eles começam a voar e somem no céu, revelando, né, para o grupo que esse da Alta Dourada é, na verdade, o avatar de Nimb, o deus do caos. E o grupo ganharam 2 itens, que era o Tibar de Prata, que Essés diz que foi dado para ele pelo próprio Rei Imperador, né, quando ilustrava os sapatos dele, e o seu chapéu de palha, que são 2 artefatos, assim. 2 artefatos logo no nível 1. Tudo que um grupo de aventureiros quer. O Tibar de Prata permite, né, que a pessoa lance a magia augúrio quando joga a moeda para cima, né, e pega um dos lados da moeda que permite a magia ser lançada. E o Chapéu de Palha permite que uma vez por aventura você pode rolar novamente um teste de uma perícia cujo atributo-chave não seja carisma e escolher o melhor resultado. Bons artefatos mágicos, tá? E ainda mais ganhando logo no nível 1. E com isso, né, o grupo encerra a primeira aventura e upam de nível, porque a segunda o negócio escala de um nível, rapaz. Sobre a minha opinião sobre essa aventura 1, eu adorei ela. Desde quando eu li, depois quando eu mestrei, é uma das melhores aventuras, assim, na minha opinião, para introduzir um grupo de iniciantes, assim, uma boa aventura introdutória, sério. Ela tem o plot twist, né, que você imagina que vai enfrentar monstro, né, no caso. Você acaba enfrentando monstro, mas quem capturou o barão, no caso, foram soldados e não monstros. Tem a fuga, tem a reviravolta que o Essés, ele é Nimb. Obviamente, tem como o grupo descobrir, mas aí a galera que viu, né, a stream original, porque pra quem não sabe, Guerra Artoniana, no caso, é uma adaptação de uma mesa de RPG que os autores de Tormenta jogaram, adaptaram para uma campanha de RPG para que qualquer um possa jogar, né? Então, mesmo que a pessoa tenha jogado a aventura anteriormente ou visto a stream, é muito difícil de alguém realmente saber que o Essés é Nimb. Se isso descobrir, tem um grande bônus, tá? Se a descobrir. Mas assim, palmas, porque é uma boa aventura e deixa a margem para a continuação dela, que vou falar no vídeo da Aventura 2, que também é muito da hora. E bem, esse foi o vídeo, rapaziada. Comente aí o que vocês acharam da primeira aventura de Guerra Artoniana. Comente o que aconteceu, qual foi a parte mais marcante para tu nessa primeira aventura. Comente aí e, bem, foi esse o vídeo. Se gostarem, deixa o like, compartilhe com os amigos, inscreva no canal quem não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se não gostou, deixa o like, inscreva como gostou e até o próximo vídeo. Falou, galera!